Buenos dias, chicos! A nossa aula de hoje é a aula 16 lá da apostila de vocês e vai falar sobre as conjunções coordenantes e subordinantes, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro, o que são as conjunções, tá? São palavrinhas que unem ou que dão sentido a uma frase ou a até mesmo uma oração, tá? Uma frase ou uma oração, ou até mesmo a gente pode usar dentro de um texto, né? A gente vai ver que essas palavrinhas, elas são bem importantes para dar coerência, né? Dentro do texto, tá? Então, primeiro, vamos falar das coordenantes, né? O que são as coordenantes? São as conjunções que unem ou relacionam orações ou palavras independentes da mesma categoria. Quer dizer que uma não depende da outra e não está subordinada à outra. Por que isso, gente? Porque quando a gente vê a parte das subordinantes, tá? A gente vai ver que ela precisa estar subordinada a outra oração. E aí até vocês vão ver que tem palavrinhas que tem nas coordenantes e que vão também estar lá nas subordinantes. Só que qual que é a diferença de uma e de outra? As coordenantes não precisam de nada para ter sentido, tá? Agora as subordinantes não, as subordinantes elas vão estar precisando de outra coisa, uma oração ou até outras palavras para poder fazer sentido, tá? Então aqui, ó, nós temos as copulativas i ou e, tá? Ou ni. As disjuntivas o ou u. As adversativas, tá? Essas aqui, gente, são as principais. Geralmente são as que mais caem assim em vestibular e que eles mais fazem questão pedindo. Então aqui o mas sem acento, né? Pero, sino que, sin embargo e no obstante. As distributivas, já aí tem alguma coisa no meio, né, disso, falando alguma coisa, já. Bien, tem mais alguma coisa, bien. Hora, ceia. Eu vou explicar cada uma mais a fundo aqui mais pra frente, tá? As subordinantes unem ou relacionam orações de maneira que uma depende da outra. Uma está subordinada à la outra. Então, eu vou precisar de algo para ela existir. E aí, a gente vai ver direitinho como que isso funciona. Então, primeiro, nós temos as comparativas, que, como, igual, igual que, tal como, tanto como, mais que, menos que. Completivas, que e o si. Temporales, quando, mientras, apenas, enquanto, antes que. Esse mientras significa enquanto. Causales, pues, como, porque, já que, puesto que. Finales, para, a que, a fim de que. Condicionales, se, com tal que. Concessivas, aunque, apesar de que, se bien, por más que. Consecutivas, assim, luego, assim, né? Luego, tanto que, com que, tanto que. Dessas palavras aqui, a gente não tem, assim, nenhuma que precise de uma tradução, a não ser aquela ali, mientras, né? As outras são bem parecidas com o português. Então, não tem necessidade de estar fazendo a tradução aqui delas. Então, vamos começar com as coordenantes, né? Começando pela copulativa i. Então, a gente sabe que o y, quando ele está sozinho dentro de uma oração ou de uma frase, ele é o e do português. Então, a gente vai usar essa copulativa para unir as palavras da mesma classe gramatical. Então, por exemplo, el perro es blanco y negro. Então, eu uni ali dois adjetivos, blanco e negro, né, que estão como adjetivos do cachorro. Me comprei um pantalão e uma camisa. Aqui a gente tem dois substantivos, né, pantalão e camisa. A nós outros nos gusta passear e ler. Então, ó, passear e ler.
Nós temos aqui dois verbos. Disjuntivas, tá? A gente vai, só voltando ali, né? Depois eu vou falar, voltando aqui, ó, que pulou direto. Ali na relação, eu falei pra vocês que era Y, o E e o NI, tá? Por que que tem aquele E ali? A gente já viu isso algumas vezes, né? Existe uma problemática que a gente fala que se chama cacofonia, que é a repetição de sons que não pode existir. Quando acontece isso, a gente precisa usar uma regra de eufonia. E aí o Y e o O, eles caem dentro dessa regra. Assim como o EL quando está na frente, o LA quando está na frente de um A ou HA tônico, que a gente viu lá no começo do ano praticamente, tá? Então assim, por que que tem o E ali? Porque se a próxima palavra começar com I ou com HI, a gente vai colocar o E. Então ali, ó, primavera e invierno. Então, para não ter cacofonia e inverno, a gente troca pelo E, tá? Assim seria também se a próxima palavra começasse com HI, né? Por exemplo, pedra e hilo, né? E hilo. Então, a gente troca pelo E. Só que existe uma exceçãozinha nessa regra, tá? Quando tiver um ditongo depois do H, o IE, IA, IO, a gente continua com um Y. Então, isso faz parte da gramática normativa. Então, exemplo ali. Ela estava sentada entre tu e eu. Né? Então, o yo também, ele não entra nessa regra, porque o yo, a maioria dos países falam yo e não falam yo, né? Então, acaba não entrando nessa regra. E ali, la construcción tenía madeira e hierro, tá? E hierro. Por quê? Porque tem uma ditongação aqui, tá? Então, se a próxima palavra tiver essa ditongação ie, ia e io, a gente continua com o Y e não com o E, tá? Outro exemplo também é quando está no começo de uma frase e for uma pergunta. E Ilan, bala, fiesta? Por quê? A gente tem uma mudança de entonação, então não fica um Ilan, né, gente? A gente acaba colocando ali mais ênfase no I. E Ilan, bala, festa? Então não existe a cacofonia também quando é no começo da frase e principalmente se essa frase for uma pergunta ou uma exclamação, tá? Aí depois nós temos aqui o O, que também tem a questão da regra de eufonia, né? Então a gente sabe que se for o O, a gente sempre coloca o O, né? Esse O significa ou. Então, se a próxima palavra começar com O ou com HO, eu vou colocar o U, tá? Então, todos os casos eu vou colocar O. Então, por exemplo, Pablo ou Juan, né? Pablo ou Juan. Agora, se a próxima palavra começar com O ou com HO, então eu vou colocar o U, que também significa ou. Este senhor es belga ou holandês. Que empiece uno o outro, tá? Então, também não vai gerar cacofonia, por isso que a gente usa essa regrinha de eufonia. Conjunção adversativa sino. Quando queremos contrariar uma ideia, utilizamos a conjunção sino para expressar o contrário, tá? Então, o que são as conjunções adversativas? Elas são aquelas palavras que vão contra aquela outra coisa que a gente falou, né? Adversa, fala de uma situação adversa àquela coisa que a gente falou. Então, atenção, sua tradução depende sempre de lo que haja sido colocado antes. Não se trata de um problema de ortografia, sino de lógica, tá? Então, aqui a tradução é sim de lógica. Não só se trata de um problema de ortografia, sino de lógica. Aqui a tradução já é diferente, né?
mas também de lógica. Então, dependendo do contexto, ele pode ter dois significados, tá? Então, é bom lembrar esses dois exemplos. Essa conjunção adversativa pero e mas são duas que são muito usadas no vestibular, tá? Existem inúmeras questões que caem isso aí. Então, por quê? Porque o pero e o mas são palavras sinônimas, tá? E as duas são adversativas. Então, geralmente cai assim uma questão. Qual palavra qual conjunção podemos usar na frase tal sem perder o sentido, né? Então, geralmente vai ter ali, se tiver pero vai estar o mas, e se tiver o mas vai estar o pero, tá? Então, las conjunciones pero y mas significam lo mismo y pueden usarse como sinônimos, né? Me dijo que vendría, mas no vino. Mesma coisa eu falar, me dijo que vendría, pero no vino. Nesse caso aqui, vino é um verbo, tá? Também sempre a gente tem que cuidar sobre o contexto, porque existe também a palavrinha vino, que é a bebida, né? Só que não é esse caso aqui. Então, a gente sempre tem que cuidar com o contexto das frases aí, das palavras. Em las dos oraciones estamos dizendo lo mismo, não há alteração de significado. Também devemos observar que podemos usar coma, a vírgula, né? Antes da conjunção, pero não é obrigatório seu uso. Então, aqui, ó, o que ele quer dizer aqui? Essa vírgula que está aqui não é obrigatório o uso quando se fala a palavrinha pero. Então, eu poderia falar, me dijo que vendría, pero no vino, tá? Aqui já não, aqui a gente precisa da vírgula, do coma, tá? Essa palavrinha coma aqui, coma é a vírgula. Devemos tomar cuidado com a diferença entre o mas sem acento e o mas com acento, tá? Isso aí também geralmente quando cai como pegadinha. Por quê? O mas com acento é o mais do português, né? Então, uno mais um, né? Uno mais um. Então, esse mas vai ser com acento. O mas, que é uma conjunção adversativa, vai ser sempre sem acento. Elas também são sinônimos, tá? Então, elas significam no entanto. Aqui também, né? E aqui é o mesmo com essas duas conjunções, igual o pero e o mas. Não entendo o idioma alemão, sin embargo, lo estudei. Não entendo o idioma alemão, no obstante, lo estudei. Então, no entanto, né? Apesar de ter estudado, tá? Então, essa aí é a tradução desse daqui. As distributivas, então, indico distribuição ou alternância. O já, né? Então, por que estava lá 3 pontinhos, né? Já barre, já ordena la casa. Bien ríe, bien se pone muito triste. Então, é fácil de identificar numa oração ou numa frase essas palavrinhas, unas, outras. Unas vezes está contenta, outras vezes se desespera. Ora baila com uno, ora baila com outro. Seja, que é o seja, né? Seja uno ou seja outro. Então, é bem fácil tá vendo essa distributiva, porque ela sempre está assim, distribuindo as informações dentro da frase, da oração, tá? E aí tem as conjunções subordinantes. Quando há 2 orações, cada uma com seu verbo, e uma de não pode existir independente o sentido da oração versus dependente da oração ipso, pode ser. Então, o que isso quer dizer? Que só vai poder existir essas conjunções subordinada a outra oração, tá? Então, sozinhas, elas são as coordenantes, e vinculada a outra oração são as consecutivas. Então, consecutivas, usadas quando a ação subordinada é uma consequência da ação principal. Então, é uma consequência. Tanto gritou que se quedou sem voz, tá? Esse que, né? Esse que aqui é consecutivo. Então, tanto gritou que se quedou sem voz, né? Então, ó, tá vendo que isso aqui só existe porque ela tá vinculada a isso aqui, ó.
tá? Então, aí ela se torna aqui uma consecutiva, que se, quedou, né? Causales, serve para estabelecer uma causa, um motivo, uma explicação. É bem o que o nome diz, ó. Não ignorava de que estava falando porque estava plenamente informada. Então, ó, tá informando a causa. E isso aqui tá vinculado a essa outra parte aqui, ó. Não ignorava de que estava falando. Aí vem a causa, né? Aqui é a explicação. Porque estava plenamente informado. Temporales tem a ver com o tempo, né? São utilizadas em referência ao momento ou tempo em que a ação principal ocorre. Te chamaré por teléfono depois de almoçar, né? Então, te chamaré por teléfono depois de almoçar. Então, aqui eu tenho a questão do tempo. Finales são empregadas para indicar finalidade, um propósito ou um objetivo. É necessário estudar para enriquecer nossos conhecimentos, né? Então, é necessário estudar para enriquecer nossos para aqui, né? O para enriquecer nossos conhecimentos. Concessivas indicam que a informação contida na expressão subordinada é tida como verdadeira, mas tem pouca relevância no alcance da execução que se propõe à ação principal. Então, me propongo resolver este problema, aunque me leve horas em hacerlo, né? Então, aunque, aqui, né? Ainda que leve tempo. Então, é uma concessão a outra oração, só que sem tanta relevância, tá? Condicionales, usadas quando temos uma cláusula de condição ou cumprimento da execução da ação principal. Se tudo sale bem, serei milionário. Ó, o se aqui, né? Se tudo sale bem, serei milionário. Então, ó, condição mesmo, ó, se, que é o se, né, do português. Comparativas, então, que vai comparar. O nome já diz tudo. Aqui a finalidade é estabelecer uma comparação entre a ação principal e a subordinada. Le atrai tanto o estudo como os deportes. Então, aqui, como os deportes. Então, está fazendo uma comparação, tá? Le atrai tanto o estudo como os deportes. Completivas, a ação subordinada se converte em objeto direto do verbo principal. Me prometeu que chegaria a tempo, tá? Aqui a completiva, você pode realmente, ó, ela completa o que a oração estava falando. Me prometeu que chegaria a tempo, né? Me prometeu que chegaria a tempo. Se eu falar só me prometeu, vai precisar de alguma coisa para completar, né? Me prometeu o quê? Por isso que fala aqui do objeto direto, né? Me prometeu o quê? Que chegaria a tempo. Beleza, pessoal? É isso aí.